Olá pessoal, tudo bem? Sou o Gustavo. Hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre suporte e resistência. Então, basicamente, o suporte é um nível de preço no qual as forças compradoras interrompem ou revertem uma tendência de baixa nos preços durante um período considerável. E a zona de suporte representa uma concentração grande à procura do comprador. Então, basicamente, quando o preço chega no suporte, os compradores começam a agir. Então, a oferta e a procura estão sempre em equilíbrio. No entanto, é relativo ao entusiasmo dos compradores. Então, aqui está um exemplo, né, do suporte. O preço cai, chega até no suporte e os compradores começam a agir. Levanta o preço, depois começa a cair de novo, até chegar no suporte novamente e os compradores de novo começam a agir. Aqui é um exemplo na prática, né, de um suporte. Então o preço sobe, corrige até o suporte e os compradores começam a agir. Então é bastante importante traçar essas linhas horizontais no gráfico. Isso vai te dar um auxílio muito bom na sua análise técnica. Então o preço bate na região de suporte e volta a subir. E os fundos deixados pela tendência de alta são pontos de suporte, região de defesa de alta, porque se rompidos abrem espaço para reversão de tendência. Vou mostrar um exemplo aqui para vocês terem um entendimento melhor, que o gráfico está numa tendência de alta e quando ele corrige, ele deixa um suporte. E depois que o último topo é rompido, o último fundo fica como suporte. Então você pode ver, se você tiver comprado em uma operação e se romper o novo topo, você pode deixar seu stop no fundo anterior, que seria o suporte. Então isso é bacana para você poder mover seu stop, né? Para você ter um gerenciamento de risco melhor. Isso só é possível se você conseguir traçar essas linhas horizontais no suporte. Aqui é um exemplo na prática, né? Então, se a pessoa comprou em uma reversão de tendência, a tendência estava de baixa e começou para de alta, e ela quer um lucro maior, então o que ela pode fazer? Ir mudando os seus stops. Então, quando o último topo é rompido, ela deixa o stop no último fundo, que seria o suporte. Então os fundos anteriores funcionam como um suporte. E agora vamos falar um pouco sobre resistência, que é o nível de preço no qual a força vendedora supera a compradora, intervendo ou conseguindo fazer uma reversão de tendência. Então a zona de resistência representa uma concentração grande na oferta de venda. Vou mostrar um exemplo aqui na prática. Então a força compradora está agindo, vai lá no topo e a força vendedora não deixa romper essa linha, que seria a resistência. Então a força vendedora começa a agir e de novo derruba o preço, que é uma correção. De novo, o preço vai para baixo e a força compradora começa a agir até chegar na resistência e os vendedores não deixam essa linha ser rompida. Então eles começam a agir e o preço corrige de novo. Isso daqui é um exemplo na prática, né, no gráfico. Então a linha foi traçada e para essa linha ser traçada tem que ter no mínimo 2 pontos de resistência. Então a gente vê ali que ali tem marcado 3 e lá no final do gráfico tem o quarto ponto. Então o preço está lá embaixo, ele começa a subir, chega perto dessa linha e os vendedores começam a agir para não deixar o preço ser rompido e o preço começa a cair de novo.
Então, os topos deixados pela uma tendência de baixa são pontos de resistência, região de defesa de baixa, porque os rompidos abrem espaço para reversão de tendência. Então, quando essa resistência é rompida, já mostra a reversão de tendência. Então, a gente vê uma tendência de baixa, onde os topos anteriores funcionam como resistência. O preço cai, corrige, deixa uma resistência. O preço cai de novo, rompe o último fundo e o fundo anterior, o topo anterior funciona como resistência. Com isso, você vendeu lá no começo desse gráfico, você pode ir mudando o seu stop. Quando romper o último fundo, você coloca o stop no topo anterior. Esse daqui é um exemplo na prática, né? Então a gente consegue ver vários topos que funcionam como resistência. Então o fundo é rompido e o topo anterior funciona como uma resistência. E por fim, suporte versus resistência. Uma região de resistência, após ser rompida, se torna ponto de suporte, ou ao contrário, quando uma região de suporte é rompida, ela se torna um ponto de resistência. Aqui a gente consegue ver bem como funciona. Então, o preço sobe, bate na região de resistência, começa a cair, bate na região de suporte, até que uma hora a região de resistência é rompida e se torna região de suporte. Aqui a gente consegue ver na prática, né? Então a gente tem no começo do gráfico uma linha de suporte que ela não consegue cair naquela linha e depois ela vai para cima e bate no ponto de resistência até que essa linha de resistência é rompida, que se transforma em ponto de suporte. Posteriormente, o ponto de suporte é rompido de novo e vira resistência. E lá no final do gráfico, essa linha de resistência é rompida e se torna um ponto de suporte. Então, essas linhas traçadas nas horizontais são muito importantes para a nossa análise técnica. Isso vai auxiliar muito nossos estudos diários, né? E na nossa técnica, nas nossas estratégias. Então, essas linhas facilitam a observação da região em que há uma forte concentração de compradores, que seria no suporte, e vendedores. Então, o vídeo por hoje é esse. Se você gostou, deixe um like, se inscreva. E se tiver alguma dúvida ou alguma pergunta, pode deixar nos comentários. E até mais.